Jayarade. Estamos lendo o Chandipatá, aqui de Lacera os Pensamentos, também conhecido como Durga Saptashati, ou os 700 versos em louvor a ela, que remove todas as dificuldades, e Devi Mahatmya, ou a glória da deusa. Então aqui a página 107, o capítulo 2. Aplicação. Apresentando o episódio intermediário, a consciência que tudo penetra é o vidente. Então a primeira pessoa, né, que recitou essa oração, essa meditação, foi o Senhor Vishnu. A grande deusa da verdadeira riqueza é a deidade, que é Mahalakshmi. 28 sílabas no verso é a métrica. Shakambhari é a energia. Durga é a semente. Ar é o princípio. E Ayurveda é a natureza intrínseca. Para a grande deusa da verdadeira riqueza, este episódio central está sendo aplicado em recitação. Dhyanam, meditação. Ela, com a bela face, a destruidora do grande ego, está sentada sobre o lótus da paz. Em suas mãos, ela segura o rosário dos alfabetos, o machado da luta das boas ações, o cetro da articulação, a flecha da palavra, o raio da iluminação, o lótus da paz, o arco da determinação, o pote d'água da purificação, o bastão da disciplina, energia, a espada da adoração, o escudo da fé, o búzio das vibrações, o sino do som contínuo, o copo de vinho da alegria, a lança da concentração, a rede da unidade e o disco do tempo giratório chamado visão intuitiva excelente. Eu adoro esta grande deusa da verdadeira riqueza. Orim, Urishi disse: em tempos antigos, as forças da paz e divindade tiveram uma terrível batalha com as forças do pensamento, que continuou por centenas de anos. O comandante do exército dos pensamentos era um grande ego, e o líder do exército da percepção clara era o governo do puro. O exército dos deuses foi derrotado pelos poderosos pensamentos, e todos os deuses subjugados, o grande ego assumiu a autoridade do governo do puro. Então, os deuses derrotados, guiados pelo nascido do lótus, o Senhor da existência, foram onde a consciência suprema e a inteligência que tudo penetra estavam. Então, assim, eles estão vindo, que fala o governo do puro. O governo do puro é o Indra, né? Indra, que era o semideus principal adorado nos rituais Karmakanda, de ação frutível, o deus da chuva, o deus que manda benécias materiais para os agricultores, para aqueles que praticam a plantação. Então o Indra é uma força da natureza que traz muita fertilidade,
né? Então é muito adorado. Então o Senhor Indra, ele perdeu uma batalha aqui para os demônios. Mahishasura, o grande ego, Mahishasura, o demônio que Mãe Durga vai matar. E eles se aproximaram ali do lugar onde estavam, então ele reuniu todos os devas, que é encabeçados por Indra, os semideuses, e eles foram até onde estava o Senhor Brahma e o Senhor Vishnu. Os deuses narraram os feitos do grande ego em extensão e confessaram suas derrotas pelas forças do pensamento. A autoridade da luz da sabedoria, o governo do puro, a luz da meditação, a emancipação, a devoção, o poder que tudo controla, o Senhor do equilíbrio e outros deuses têm sido usurpados pelo grande ego, e agora ele governa sobre tudo. Este malvado ego tem arremessado todos os deuses do céu, e agora, na forma de homens, eles vagueiam sobre a terra. Tudo que estes pensamentos têm feito tem sido informado a vós. Nós temos que vir para a vossa proteção. Agora, por favor, encontrai uma forma de destruí-los. Então, o matador do muito e a bem-aventurança da existência tornaram-se enfurecidos com a conduta dos pensamentos, e suas faces franziram-se com raiva. E em uma excessiva fúria, uma grande luz emanou da face dele, quem segura o disco do tempo giratório, e da capacidade criadora, e igualmente da consciência da infinita bondade. Então aqui o Senhor Brahma foi orar a Vishnu e a Shiva junto com os semideuses menores, Indra, né? E agora o Senhor Vishnu, que é o Madhusudana, destruidor do demônio e da dúvida e o muito, né? E o Senhor Shiva, né? Aqui ficaram enfurecidos e vão agora trazer bem-aventurança aos deuses. Então todos os deuses estão orando, né? Todos os deuses estão orando. O governo do puro e todos os outros deuses também emitiram grandes luzes de seus corpos, e todas as luzes uniram-se para formar uma luz de esplendor radiante. Os deuses viam este grande grupo de luz como uma montanha brilhante que difundia-se por todas as direções com suas chamas. Não havia nada a que se pudesse comparar com esta luz que emanava dos corpos de todos os deuses. E após agruparem-se em única, assumiu uma forma feminina, cuja iluminação era visível em todos os 3 mundos. Então essa luz que saiu de dentro dos devas, nesse momento de oração, de humor bélico, de estar ali apto para lutar contra as forças do mal, essa luz que saiu radiante de dentro de cada deva era suas Shaktis, suas respectivas Shaktis, ali a potência feminina, o poder original de cada devata, assim como o Senhor Vishnu tem Mahalakshmi, o Senhor Shiva tem uma, e o Senhor Brahma tem Sarasvati. Então cada deva que tinha ali também, aquela que é a energia do governante do puro também, Indrani. Então todas essas Shaktis se manifestaram do corpo deles. Essa luz brilhante era a Shakti deles, o poder feminino. Da luz que tinha vindo da fonte da bem-aventurança da existência, sua face tornou-se manifesta. Do poder que controla os cabelos e da consciência que tudo penetra, seus braços. Da luz da devoção veio seus peitos, e da luz do governo do puro, seu abdômen. Da luz do Senhor do equilíbrio veio suas pernas e coxas, e da luz da terra, seus quadris e nádegas.
Da luz da capacidade criadora veio seus pés, e da luz da radiância seus dedos dos pés. Dos descobridores da riqueza veio seus dedos, e do guardião do tesouro o seu nariz. Todos os seus dentes vieram do Senhor da existência, e da claridade da meditação seus 3 olhos tornaram-se aparentes. Da luz do templo de adoração suas sobrancelhas foram manifestadas, e do desejo excelente suas orelhas vieram a existir. De todos os outros deuses, deram de suas luzes para a formação da energia da deusa infinita. Todas essas qualidades são nomes de devatas, né? Aqui ele fala sobre Varuna, o deus das águas, ele fala sobre a potência da terra, Bur-Vahá, né? Que também traz os seus quadris, né? Então aqui cada capacidade criadora, o Senhor Brahma, então cada nome desse ele está vinculado a uma forma, uma deidade, que aqui ele foi dado uma tradução poética para a gente compreender o significado subjacente, alguns dos significados subjacentes, né? Mas deixa ele muito mais profundo do que apenas essa tradução, né? Então se inteirar dos personagens é um estudo também do Chandipatá. Assim, os deuses que foram afligidos pelo grande ego, vendo a grandeza da deusa manifestada da união de suas luzes, experimentaram grande alegria. O portador do tridente da unidade tirou do seu tridente um outro tridente e ofereceu à deusa. Então, o autor de tudo, tomando do disco do tempo giratório, manifestou um segundo disco e o ofertou a ela. O equilíbrio doou o búzio das vibrações, e a luz da meditação deu sua energia. A emancipação deu seu arco da determinação, e as 2 aljavas cheias de flechas. O governo do puro, com 1000 olhos, pegou de seu raio da iluminação um segundo raio, e ofereceu para a deusa, e de seu elefante amor para todos. Um sino de tom contínuo foi doado. Do poder que controla veio o bastão da disciplina, e o Senhor do equilíbrio ofereceu a rede da unidade. O Senhor da existência ofereceu um rosário de letras, que é o Japamala. A capacidade criadora, a tigela da renúncia. O divino ser de luz preencheu os poros de sua pele com raios de luz, e o tempo deu a espada da adoração e um brilhante escudo. O oceano dos pensamentos puros deu um colar de gemas excelentes e roupas que nunca perdem seu brilho, e deu brincos, uma cimeira divina e braceletes, em uma auréola de luz. A meia-lua radiante deu pulseiras para seus braços, tornozeleiras para seus pés, um belo ornamento de pescoço, e anéis de pedras preciosas para os seus dedos. E o Autor Universal deu sua extremamente sagrada machadinha das boas ações. Então é isso, né? Essa história da deusa está acontecendo dentro da gente. Então nós temos aqui alguns pensamentos que são divinos e nós temos também alguns pensamentos que são demoníacos. Então tudo isso está acontecendo dentro da gente. Quando nós nos deixamos levar pela ilusão de que eu sou muito menos do que eu sou, ou do que eu sou muito mais do que os outros. Então, se eu penso que eu sou mais do que os outros, ou que eu sou menor, também é o sentimento de diferenciação, na verdade, de separação, né? Longe da unidade, do conceito de unidade. E a deusa é a própria unidade.
Então aqui ela vai fazer essa união, né? Aqui dentro, lutar contra os nossos demônios, as nossas falsas ilusões, né? De soberba. Às vezes eu acho que eu estou muito certo, mas na verdade eu estou muito errado. Então a gente sempre precisa do olhar do irmão, né? Para dar essa guiança, para a gente dar o direcionamento, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso me lapidar. Né? Por isso que a gente precisa estar junto, né? E conviver com devoção, para que a gente possa se iluminar uns aos outros. E a gente sempre fala sobre esse ego, né, que o irmão se acha, mas até esse ponto do pouco, da autodepreciação, que muitas pessoas veem como humildade, também é um processo que está ali de um demônio da nossa mente, né? Precisa ver o que é humildade, né? Humildade verdadeira. Reconhecer a supremacia do divino. Reconhecer minha posição mas na verdade você também não pode estar se depreciando, né? Tem que ter coragem para levantar, para se lapidar, para transformar incansavelmente, como a deusa Sarasvati está nos ensinando nessa primeira noite dedicada a ela. A lapidação, a autolapidação. Ver onde é que o grande ego está querendo dominar dentro de mim. Quais são o exército de pensamentos que estão aqui. São pensamentos divinos, são boas virtudes aqui, como ela está dizendo aqui, a Deus ela vem com boas virtudes, a virtude virilidade, vem de viril, né? Virtude vem de viril, vem de uma pessoa que está apta a servir, está ansiosa para servir. Namastandikaya, Namastandikaya. Então, dando continuidade ao Chandipatá, nós estamos vendo o passatempo aqui quando a deusa se manifestou do brilho corpóreo de todos os deuses que estavam sendo afligidos pelos demônios. Então chegou a época em que o grande ego, o Mahishasura, tomou conta de todo o universo, de toda a situação do reino universal e destronou ali os semideuses, tais como Indra, o deus da chuva, Vayu, o deus do vento, Agni, o deus do fogo, todos foram destronados e os poderes universais estavam na mão de demônios que estavam profundamente ligados ao ego. Então era o grande ego, Mahishasura. Então os deuses se reuniram, foram até o Senhor Brahma, e o Senhor Brahma foi até onde estava Vishnu e Shiva, e junto com os outros deuses menores, e ali eles fizeram orações, pedindo misericórdia, uma intervenção contra esse demônio, Mahishasura, que estava fazendo atrocidades no universo. Então isso acontece dentro da gente, nosso reino corpóreo, nosso reino de consciência. Por quem está sendo governado? Pelo verdadeiro eu divino ou pelo falso ego, pelo o ahankara, o egoísmo, a cabeça do egoísmo. Então, quem está guiando meu corpo? Então, eu preciso estar todo o tempo observando, porque de uma hora para outra muda. De uma hora para outra não é mais o divino. Não há distração, uma pequena distração, então esse demônio do ego vem e se apropria. Então aqui é a batalha da deusa, ela está lutando para destronar o grande ego. Então os deuses oraram e o Senhor Vishnu e o Senhor Shiva se reuniram com o Senhor Brahma e começaram a emanar a luz do seu terceiro olho e do corpo de todos os outros deuses menores que estavam ali presentes. Todos doaram suas Shaktis, suas potências, seus poderes divinos. Então Shakti é essa energia feminina, que é o poder, que torna o ser poderoso. O que faz poderoso é o poder. Então o poder é a deusa. Então esse poder saiu de dentro deles, de cada um deles, dos seus atos piedosos, dos seus atos caridosos, do seu poder bramínico, de oração, das suas austeridades. Tudo isso foi dado e ali fez com que Mahashakti, Mahadevi se manifestasse, a deusa. Então agora ela está recebendo armas. Todo tipo de armaduras impenetráveis foram apresentados para proteger sua cabeça e peito. E da riqueza verdadeira, uma guirlanda de lótus foi doada, a qual nunca perderia seu brilho. Que bonito, hein? Então até mesmo a deusa da fortuna trouxe uma guirlanda para a de Shakti, que estava pronta aqui para o campo de batalha. O mar ofereceu um belo lótus e a bênção da paz. E os Himalaias, as cordilheiras dos Himalaias, deu o precioso leão da coragem, sobre o qual ela montou.
O Senhor da riqueza deu um recipiente de beber constantemente cheio de essência intoxicante. E o Supremo Senhor de todas as serpentes de energia, pelas quais a terra é sustentada, deu grandes joias que brilham luminosamente em um colar de serpentes. Então, diz que as nádegas, elas residem aqui abaixo da terra, nos planos infraterrestres. Então, elas sustentam o solo terrestre. Essas nádegas, elas têm uma sociedade ali. Elas iluminam ali, aquele local não chega a luz do sol. Elas iluminam com pérolas das suas cabeças, dos seus capelos. Outros deuses também ofereceram ornamentos e armas para a deusa. Após ser adorada repetidas vezes, ela sorriu e bramiu em alto tom, e seu espantoso som ressoou através do éter. A deusa causou um barulho tão excessivo que os mundos estremeceram e os oceanos enfureceram-se. A terra estremeceu, as montanhas vibraram e os deuses ficaram extremamente satisfeitos e alegremente clamaram à valente Amazona: que a vitória esteja convosco. Jaya Jaya. Sinhavahini, ela estava montada no leão. E com grande satisfação os homens sábios louvaram a imagem de suas adorações, curvando-se com devoção. Vendo os três mundos em tal comoção, o exército de pensamentos enfeitou suas armaduras e levantou suas armas, e em conjunto se levantou. O grande ego, Mahishasura, em excessiva ira, exclamou: o que é isso? O que é isso? Olha só que legal, hein? Então a deusa agora se levantou para guerrear contra o exército de pensamentos, tá? Então a deusa é a Kundalini Shakti. Kundalini é o poder da vida. Então o poder da vida muitas vezes é raptado por demônios, por pensamentos demoníacos, por formas de ver a vida de uma forma egoísta, aonde eu quero tudo só para mim, quero me apossar da energia material. Então esse é o pensamento do demônio, quando a pessoa utiliza sua energia vital para o mal, não simplesmente para o bem-estar de todos os seres, mas para o seu próprio egoísmo, para a sua própria ganância. Então isso lhe enche de ansiedade e sofrimento. Então aqui a missão do yogi é tornar a Kundalini sobre as mãos do divino, da consciência, trazer o poder da energia vital à luz da nossa consciência. Então a deusa partiu para cima do exército dos demônios e eles se prepararam. Então o grande demônio lá, o grande ego, disse: o que é isso? Assim, junto com todos os pensamentos que se agruparam, prontos para atacar, ele correu na direção do som e viu a deusa iluminando os três mundos. Seus pés permaneceram sobre a terra e sua coroa tocou o espaço ilimitado, mais distante da atmosfera. O zumbido do retesar de seu arco produziu medo entre as 7 regiões do inferno. Tá? Então aqui a deusa está se manifestando com todo o seu esplendor, com a sua força ilimitada, né? E o demônio fica com medo. Então o grande ego, quando fala demônio não é aquele capeta, é uma mentalidade de querer se apossar, de que agora tudo é só meu, né? Que eu sou rico e poderoso, ou que eu sou muito baixo, que eu não sou nada. Né? Então, ou vaidade ou autodepreciação. Então, isso são grandes generais do grande ego. Né? Então, o grande ego, a gente precisa estar vigilante. Os milhares de braços desta deusa cobriram todas as direções, e então começou a batalha entre a deusa e os pensamentos. Tá? Então, o que os asuras, os demônios, são chamados de pensamentos. Muitos tipos e armas iluminaram toda a atmosfera no ímpeto, e um poderosíssimo general do grande ego, o destituído de claro entendimento, levantou-se para guerrear. Então, destituído de claro entendimento. Quantas vezes eu me vejo destituído de claro entendimento e achando que sou o sabedor de tudo, de toda a ciência transcendental, acho que conheço as escrituras sagradas e fico envaidecido.
Porque algumas pessoas me escutam de falar sobre as escrituras. Não, eu preciso aprender a me humilhar, a ter humildade diante do poder da deusa. E não querer achar que sabe alguma coisa, senão você não aprende mais. Né? Sempre pronto para aprender é que vai ser mestre, né? Mestre quer dizer que é o aluno perfeito, aquele que está sempre estudando, sempre buscando seguir o caminho. E o caminho, às vezes, a instrução vai até um certo ponto que ela depois precisa mudar, precisa aprofundar, precisa saber o que tem adiante. E sem humildade, a gente não aprende. Então a gente precisa praticar humildade, se aproximando de devotos que saibam mais do que a gente, né? Buscando associação de pessoas que tenham assim, algo para nos passar, que a gente se inspire com elas, né? Não devemos cultivar inveja por ver um devoto mais avançado. A gente precisa ter felicidade quando encontra um devoto mais avançado do que a gente. Então isso é humildade. E para praticar o caminho da vida espiritual, precisa ter humildade. Sem humildade, rapidamente a gente abandona a vida espiritual. Porque se acontece uma coisa terrível com a gente, onde vai nossa fé? Aonde vai a minha fé? Por que Deus fez isso comigo? Aí eu já fico com raiva de Deus. Não, a gente precisa aprender a rendição, a se entregar, a se render. Quem tem rendição tem as preces ouvidas. Tá? Então Deus escuta as preces daquele que tem rendição. Então aqui o ego ele vai ter que se render a deusa. Se ele não se render, ele vai ter que morrer. Né? Então a verdadeira ocupação do nosso ego é ser um devoto. Né? Se você não for um devoto, esse ego vai ter que ser destruído. Então, devoto quer dizer aquele que vive de votos, né? De lapidação. Nós estamos na noite da deusa Sarasvati e ela é uma deusa exigente, que está sempre lapidando com paciência, mas ela não dá não termina uma função mal acabada. Ela precisa da sua obra de arte, né? Da sua obra de arte. Os milhares de braços desta deusa cobriram todas as direções e então começou a batalha entre a deusa e os pensamentos. Muitos tipos e armas iluminaram toda a atmosfera no ímpeto, e um poderosíssimo general do grande ego, o destituído de claro entendimento, levantou-se para guerrear. Então pedi a deusa Sarasvati que nos dê o claro entendimento, a sabedoria, para que a gente não seja tomado por esse demônio, né, que nessa batalha. Inconstância, olha só, inconstância é um grande inimigo também do sadhaka, porque para ter disciplina na prática do yoga, da meditação, eu preciso ter constância. Então, inconstância empreendeu a batalha com suas 4 divisões de cavalo, elefantes, carruagens e infantaria, de grande energia, e a arrogância juntou-se na batalha com suas 60.000 carruagens. Olha só, o outro inimigo do sadhaka, a arrogância, né? Eu não preciso de ajuda, eu não vou pedir ajuda a ninguém, eu não preciso de ajuda, eu que sou a pessoa que vai ajudar os outros. Não, Deus é quem ajuda. Ninguém pode ajudar ninguém, apenas Deus ajuda. Então a arrogância ela deve ser combatida com conhecimento. Com centenas de milhares, o grande enganador e com seu exército de 10 milhões de soldados de infantaria, falta de resolução. Olha só, tem a inconstância e tem a falta de resolução. Na minha disciplina, na minha prática de meditação, na minha prática de autoconhecimento. Então, aí eu vou perder para esse demônio, não posso. Tem que ter resolução, pedir a deusa. Um grande pensamento veio para a batalha. Com 6 milhões de soldados, lembranças entrou no campo de batalha. Olha só, isso tudo é o que a mente faz, né? Lembrar, ficar lembrando do passado, lamentando o que passou. Então a gente precisa estar vigilante para não deixar esse pensamento da lamentação, das lembranças tristes, colocar a gente para baixo. Então a lembrança entrou no campo de batalha e com milhares de elefantes e cavalos perambulando de um lado para o outro, veio. Olha só, então perambulando de um lado para o outro, quando a gente fica ansioso, sem saber o que fazer da vida. Meu Deus, o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha decisão? Vou perambular de um lado para o outro, sem resolução, preso por lembranças do passado. Não, eu vou combater isso com a arma do aqui e agora. A arma do aqui e agora, na minha respiração consciente, eu estou recebendo a bênção da deusa. Eu me abro para a presença da deusa. No cisne da respiração controlada, na noite de Sarasvati. Om Aim Sarasvataye Namaha, Om Aim Rim Klim Chamundayeviti. Vitória seja para a deusa.